Pode ir. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham karoti vachalam pangulanghayate girim Yad kripatamaham vande Shri Guru Dinataranam. Jaya Jaya Nityananda Nityananda Ram Jahara Kripaite Panu Vrindavanadham Jaya Jaya Nityananda Charana Ravindan Jahara Kripaite Panu Shiradha Govinda Gurve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskrityam Naro Chaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Shiro Sanatana Bhattara Gunat Sijiva Gopala Bhatta Dasara Gunat Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Vai devagar, pressa, não dá certo. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Nityananda, Shri Advaita, Shradeita Gadadara Sivasa de Goura Bhakta Vinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivrasa Gura Bhakta Vrinda Shivasa Gura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Chamado Bhagavad Gita, capítulo 11, continuar o comentário, verso 8. Outro dia, Shri Krishna estava brincando no Brahmanda Gata, juntamente com Shridama, Subala, Balarama e alguns outros meninos vaqueiros. A criança Krishna comeu barro escondido, mas de alguma maneira os meninos vaqueiros ouviram comendo o barro e contaram para a mãe Yashoda. Yashoda foi correndo e segurando as mãos de Krishna. Ela começou a castigá-lo. Tremendo de medo, Krishna disse: Mãe, eu não comi nenhum barro. Todos esses meninos são mentirosos. Se você não acredita em mim, então olha na minha boca e vê com seus próprios olhos. Ao dizer isto, Krishna abriu sua boca e mostrou a ela todo o universo, contendo todas as entidades móveis e imóveis, o céu, etc., assim como sua própria morada, Dhamma. Apesar da concepção, a Ishwarya não ser reconhecida em Madhurya Lila, ela Quem lembra aí a Aishwarya? A Aishwarya, concepção Aishwarya é o quê? Vamos ver quem leu aí de novo. Fez dever de casa. Ishvara, acho que é a forma universal, né? forma de majestade. Isso. Qual é o outro nome?
Aishwarya? O é a concepção de o. Opulência? Isso. É quando Krishna manifesta sua opulência, como Narayana, por exemplo, 4 braços, etc. Forma universal, que todo mundo vê que é Deus, entendeu? Isso é Aishwarya. Apesar da concepção Aishwarya não ser reconhecida em Madhurya Lila, é o que? Madhurya Lila. É o outro tipo, tinha falado, são 2, Aishwarya e Madhurya. Madhurya é o quê? Forma transcendental? Não. Ninguém? É, só anotar no caderno, hein? Lincoln? Quem está procurando aí, voltando o texto aí? O barulho da folha Eu aí tô dentro. tentando, tô procurando, mas eu não. O barulho da folha Então, silenciou. também. Maduro, falou semana passada, hein? Se não vai ler Personificação da aqui que vai doçura. entender. Doçura significa o quê? Os devotos de Aishwarya, Narayana é doce também. Não vai ler o texto aqui, vai passar batido, não vai entender nada, e aí? O comentário ficou para trás, e aí vai indo, e aí? Apesar da concepção Aishwarya não ser reconhecida em Madhurya, significa isso. Madhurya, quando a Aishwarya fica escondida, por isso está falando não ser reconhecida nos passatempos de Krishna, que é como humano, não é como Deus, é como humano. Deus é Deus de todo jeito, mas em Madhurya ele é como humano. Por isso que falou esse passatempo de Krishna com mãe Yashoda. Deus não tem mãe. Narayana não tem mãe, nasceu de ninguém. Ele que Brahma nasce dele. Mas Krishna, como humano, aceita nascer. Isso é Madhurya. Isso é presente na forma de Krishna, 2 braços. Essa é a diferença Aishwarya e Madhurya. Então o comentário começou aqui que Arjuna estava vendo a forma de 2 braços. Não é Madhurya completa, mas tem alguma Madhurya, porque ele era amigo de Krishna. Não era uma amizade pura Madhurya, mas tinha metade disso. Ele fazia coisas que com Narayana ninguém faz, mas não era igual aos vaqueiros, era muito mais íntimo, tinha Madhurya pura, mas tinha. Então podia surgir a pergunta, se Madhurya é tão bom assim, por que alguém pode questionar, principalmente os devotos de Narayana e outras Sampradayas, podem dar esse argumento, por isso vocês têm que saber. Se alguém der esse argumento, saber refutar, senão como é que vai fazer? Vai acabar perdendo a fé. Por isso que esse Siddhanta é importante, que a mentalidade fica forte, a fé cresce. Então, o Gurudev estava falando ontem na aula, estava escutando, sem saber isso tudo, a pessoa não fica firme, ela fica fraca. E quando vier algum problema, ela vai para longe de baixo, vai perder tudo. Então, por isso que é necessário engajar a mente, o intelecto em saber todas essas partes aqui, para o intelecto ficar forte e saber refutar qualquer outra coisa. As outras sampradayas podem falar, se essa forma, porque eles adoram Narayana, então para eles Narayana é melhor do que Krishna. Os dois são Deus, mas para eles Krishna que é a expansão de Narayana, não é o contrário. Eles estão errados nisso. Então, por isso que é bom saber isso. E aqui explica se essa forma de 2 braços é mais elevada, por que que Arjuna pediu para ver a forma universal? E aí nos comentários está explicando o porquê disso. Entendeu? Por isso que está falando essas duas concepções, Aishwarya e Madhurya. Por esse motivo. Entenderam aí a diferença, Aishwarya e Madhurya? Ou não?
Entendi. Limpo, entendeu? Prabhu, só para confirmar então o meu entendimento, a forma da mandúria tem a ver com passatempo, né? Aí quando você tem ambos, majestade e doçura, né? São formas são formas diferentes, cada forma tem passatempos diferentes. Uma é madura, outra é a história. Qual que é a superior? Madúria. Madhurya, Isso. Por quê? o transcendental. A outra não é transcendental, não. Narayana é material. Rama é material. Vishnu é material. Por que madura é melhor? Em termos de raça, que fala, de amor ou intimidade com Deus? Que A tem a ver- madura é melhor, agora tem que saber por quê. Se alguém perguntar por quê, vocês vão falar o quê? Ah, porque vocês adoram Krishna. Por que não adoram Narayana, Rama? Vocês vão responder o quê? Porque tem a ver com a forma que ele se apresenta? Por que que madura é considerada melhor em termos de raça? Superior que a Aishwarya? Haribo, boa noite. Porque eu acho que é porque quando Deus se apresenta como Narayana, ele está se apresentando como Deus, e as pessoas sabem que é Deus. E quando ele se apresenta como Krishna, as pessoas amam ele porque ele não está se apresentando como com as opulências do Todo-Poderoso. Não, não é por isso não. Senão eles podiam amar qualquer pessoa no mundo, ia dar mesmo. Porque ele se parece com um Por homem. que? Também não. Por que madura é mais elevado que a Aishwarya? Falou também segunda, hein? Porque a relação é mais íntima com Deus e o amor é mais intenso do que a outra. Por esse motivo. O amor é muito mais profundo e intenso e a relação é muito mais íntima. Por esse motivo, em termos de raça tattva, forma madura de Bhagavan Sri Krishna é superior. Em tato, as duas são Deus. As duas são transcendentais, as duas são Deus. Em tato, a verdade teológica. Mas em termos de raça, relação amorosa, aqueles que se relacionam com Cristo têm amor muito mais intenso, muito mais profundo e uma intimidade muito maior com Deus. Por esse motivo. Agora, no nosso caso, a gente começa adorando. Não é que a gente vai pensar no começo que Krishna não é Deus. Ninguém pode adorar Krishna no começo assim. Não vai conseguir nada. A nossa concepção de prática, a gente pratica vai de Bhakti, com a concepção de que Krishna é Deus. Mas é em Krishna, não em Narayana. Com o passar do tempo, essa devoção, com o passar de vidas, né, melhor falando, mais exatamente falando, essa devoção se transforma em amor espontâneo. Aí, naquele estágio, o amor vai ser tão intenso por Krishna, envolvido naquele sentimento, que Krishna deixa de ser Deus na cabeça do devoto e se torna o objeto mais amável. E aquela devoção a Deus, a Krishna, se torna muito mais profunda do que aqueles devotos de Narayana. Por esse motivo. Mas não é que, igual falou aqui, não é que Krishna não tem a Aishwarya, tem, ó, por isso falou, apesar da concepção Aishwarya não ser reconhecida, é que fica tipo escondida. Por exemplo, um bebê, Krishna, de 6 meses, como que ele vai matar um demônio, igual Putana, igual Krishna matou quando era bebê? Impossível. Aí Gurudev explicar, quem matou? Narayana dentro dele. Porque tudo está em Krishna, Krishna é a forma original.
Balarama, Narayana, Vishnu, a expansão de Krishna, ou seja, manifesta de Krishna. Então, quem matou aqueles demônios foi esse Narayana dentro de Krishna. Ou seja, a Aishwarya está em Vrindavan, mas está numa forma como se fosse escondida. Ou imperceptível, igual falou aqui, não é reconhecido. Então é um assunto meio complicado, mas pelo menos esse básico é bom saber. Existem essas duas concepções, Aishwarya e Madhurya. Os dois são Deus, todas as formas, mas Madhurya, a forma de Krishna, como vaqueiro, é superior. O amor dos devotos por essa forma é mais intenso e a relação é mais íntima. Pelo menos isso é bom anotar aí. Esse é o básico sobre esse assunto aqui, é bom saber. Para entender esse comentário aqui. Vamos lá. Ou seja, apesar da majestade de Krishna permanecer imanifesta em seu Madhurya Lila, ainda assim ela é completamente presente. Shri Krishna é a fundação de toda a Aishwarya e Madhurya. Em alguns passatempos específicos, quando ambos, majestade e doçura, são necessárias, a majestade manifesta por si mesma, sendo inspirada pela potência chamada Satya Sankalpa, na qual a palavra de alguém prova ser verdadeira. A Aishwarya Shakti, Aishwarya Shakti se manifestou e submergiu Mãe Yashoda em Vismaya Rasa, espanto, por mostrar a ela a forma universal de Krishna. Às vezes, em algumas ocasiões, essa Aishwarya manifesta mesmo na forma de Krishna, igual foi nesse caso, foi muito rápido, mas aconteceu. E às vezes isso manifesta mesmo na forma de, exterioriza mesmo na forma de Krishna, igual nesse caso com Mãe Yashoda. Igual Krishna mostrou a forma universal, mostrou para a Mãe Yashoda naquela forma, mesmo criança. Então, nesse momento, ele mostrou essa forma. Submergiu Mãe Yashoda em Vismaya Rasa é um humor de espanto. Bom, por mostrar a ela a forma universal de Krishna. Isto fez com que ela esquecesse sua raiva com ele. Desta maneira, a Aishwarya Shakti serviu Prema Devi. Shri Krishna está brincando como uma criança humana. Portanto, para nutrir seus passatempos e aumentar o prema de seus bhaktas, às vezes ele manifesta sua opulência. O Shri Chaitanya Charitamrita descreve como Advaita Acharya Chaitanya Charitamrita é estudo posterior ao Srimad Bhagavatam. Sem o Chaitanya Charitamrita, ninguém pode compreender os significados profundos do Srimad Bhagavatam. Significa os passatempos ou caráter nectário de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Foi escrito por Kaviraj Goswami. Ali também tem as glórias de Sri Advaita Acharya, Sri Nityananda Prabhu. É o livro filosófico de Chaitanya Mahaprabhu mais completo. Swami Prabhupada traduziu ele todo. Tem em português também. Swami Prabhupada. Descreve como Advaita Acharya. Advaita Acharya pediu para Sri Chaitanya Mahaprabhu lhe mostrar esta forma universal descrita no Bhagavad Gita. Atendendo a seu pedido, Sri Chaitanya Mahaprabhu lhe mostrou todos os incidentes que ocorreram na batalha do Mahabharata, juntamente com sua forma universal. Ao ver a forma universal, Advaita Acharya fechou seus olhos. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu, fazendo com que aquela forma se tornasse imanifesta, lhe mostrou sua forma natural novamente, restaurando assim o estado normal de Advaita Acharya. Chaitanya Mahaprabhu também mostrou. Chaitanya Mahaprabhu é Krishna, o próprio Krishna.
sentimento de Radharani, o próprio Cristo. Certa vez, ele também mostrou essa forma universal para Dvaitacharya. Você vê, esses dias também foi aparecimento de Varahadeva, manifestação de Vishnu, como um gigantesco javali que veio resgatar a Terra, tinha sido afundada nos planetas Rasatala por um demônio, irmão de Hiranyakashipu, Hiranyaksha. Então essa forma veio para resgatar a Terra como Varahadeva. Chaitanya Mahaprabhu mostrou essa forma dele como Varahadeva, se não me engano, para Murari Gupta. Esse passatempo também tem no Sri Chaitanya Charitamrita. A minha forma. Srila Bhaktivinoda Thakur interpreta Krishna dizendo: você é meu devoto. Com os olhos do unidirecionado Prema, você pode ver minha forma como Krishna. Minha forma, que é composta de opulência mística, é relacionada com o fenomenal mundo material. Então, vê-la não é necessário para aqueles cujos olhos estão cheios de amor puro. E ela nem é visível a eles. Olhos materiais grosseiros também não podem contemplar minha forma de majestade. Mas aqueles cujos olhos não estão cheios de amor puro, por manterem alguma relação com este mundo material, ainda assim, ao mesmo tempo, não são materiais, mas sim supramundanos. Estou lhe outorgando esta visão transcendental pela qual você será capaz de contemplar minha forma de opulência. Aqueles que estão dotados de olhos divinos e também com a habilidade da razão, naturalmente se tornam apegados a esta forma, ao invés da minha transcendental forma como Krishna. Isto acontece porque seus olhos de prema permanecem fechados. De todo jeito, nenhuma das duas formas transcendentais de Krishna é possível ver com o olho material só pela misericórdia. Se Krishna der os olhos transcendentais para a gente, mas como que ele vai dar isso? Através da nossa prática diária, no dia a dia, e deixando o mestre espiritual feliz, purificando o coração, esse olho. Krishna pode dar esse olho para um dia realmente ver ele. Dúvida aí? Prabhu, o senhor ficou de explicar para nós da aula passada a pergunta Era que o senhor isso, fez. era esse ponto que está um pouco difícil, sobre o porquê esse comentário grande sobre esse verso. Porque pode surgir essa pergunta de muita gente, já que Arjuna experimenta a doçura de Cristo, por que ele ia pedir para ver uma forma inferior, entendeu? Ah, tá. Pode surgir essa dúvida ou pergunta. E aí foi explicado esse comentário grande por esse motivo, para explicar o porquê que ele pediu. São vários motivos. Por isso que é necessário compreender, pelo menos o básico desse comentário, a entender o porquê que ele pediu. Não pode chegar alguém, por que não adora Narayana? Narayana é superior. Você vê, Arjuna não estava satisfeito com a forma de dois braços, pediu para ver a universal, que era superior, e aí? Como é que você vai responder? Se não souber alguém falar isso, a fé em Krishna vai diminuir. Por isso que é necessário ficar forte nisso. Por isso que esse comentário é importante, entender eles é importante. Não é
Só que vai entender, não vai servir para nada, não. Senão não tinha comentado, gastado o tempo, os acharyas comentando esse verso um por um. É importante compreender. No começo, as duas coisas importantes é praticar Bhakti junto com Vairagya, renúncia e Tattva, Vidya. Receber filosofia Vaishnava das escrituras, entender essas duas coisas. Fixar a mente e a fé fica mais forte. Por isso que esses comentários são dados um a um. Os acharyas tomaram muito tempo para isso, da vida deles, justamente por isso. É necessário compreender todos esses pontos. Você vê, o Gita é o básico, é o livro base, é o básico do básico. Então, sem essa base forte, se entra no chamado Bhagavad, então como que fica? É muito difícil no final, depois, 10, 20 anos, ter compreendido realmente alguma coisa substancial. Então, é necessário refletir, voltar lá, se não entendeu, ler de novo, 3, 10 vezes, se não entender, pergunta. Necessário tudo isso. Você vê, Gurudeva perturbava todos os filhos de Bhaktisiddhanta fazendo pergunta. Eu a mesma coisa. Mandava e-mail para todos devotos sendo, nossa, pergunta, todo dia. Umas 10 perguntas. Então, isso tudo é necessário. E Krishna fala, tá advido para Nipatena, deve fazer perguntas. Para quê? Para compreender e ficar mais forte. Se não se vê a dúvida, sem saber responder, a fé fica fraca. Aí alguém vem na rua, dá uma resposta, não sabe, aí fica mais fraca. Aí vem um cristão falar a Bíblia, dá argumento da Bíblia, aí não sabe responder de acordo com o Gita, porque compreendeu muito, aí fica fraco. E aí vai enfraquecendo. Então, o Gurudev sempre falava, saber isso é necessário. Nosso Tattva Siddhanta, Teologia Gaudiya Vaishnava. Isso no começo, principalmente, dá força. E sem isso, ontem eu estava escutando o Gurudev falando isso. Ele falou, sem isso, a pessoa fica fraca. Quando surgir o problema na vida, ela larga tudo. Esse não tem nem isso. Então, isso é necessário. Pode falar, Carol. Tá sem áudio, Carol. Foi mal. Mas a minha pergunta é, Arjuna tem esse prema por Krishna? Qual deles? Qual deles? Ó, esse prema, esse qual? Esse prema? É o amor... acho que eu não sei nem explicar o que é o prema. Amor superior. Não é amor superior. Amor por Krishna. Ó, todo devoto tem amor por Krishna. O ponto aqui é qual? É os dois tipos. Não existe devoto associado que não tenha amor por Krishna. Todos têm amor puro por Krishna. Então, quais são as diferenças dos premas, então? É o que a gente acabou de falar aqui. Esse tempo todo. Aí tem que repetir tudo de novo. Não, Melhor escutar amanhã. Ele tem prema pela forma de 2 braços de Krishna. Isso. A forma que está na carruagem é 2 braços. É madura, não é completa, mas é madura. É isso, ele tem madúria. Não completo igual aos vaqueiros, mas tem alguma madura. É superior à Aishwarya. Tá, entendi. Por esse motivo, no comentário, falando que pode surgir uma pergunta. Por esse motivo. Mais aí? Não foi sem querer.
Mais alguém? Antes de ler o 9? Vamos, verso 9. Sanjaya Uvacha. Evam Ukta Tato Rajam Mahayogeshwaro Hari Dakshayam Asa Parthaya Paramam Rupam Aiswaram. Sanjaya disse. Sanjaya estava narrando. Estava acontecendo na batalha para o rei. Quem lembra aí? Dhritarashtra. Isso, que era? Ele era? Rei cego? Isso. Por isso que Sanjaya era onisciente, podia ver o que estava se passando em outro lugar. Que era discípulo de Vyasa, estava narrando para ele que ele era cego, não podia ver. Sanjaya disse: ó rei, ao dizer isso, Sri Hari, o mestre de toda a potência mística, revelou a Arjuna sua majestosa forma suprema. Prakrashika Vich. Após dizer isso, Shri Bhagavan mostrou sua forma universal a Arjuna. Sanjaya a descreve o rei cego Dhritarashtra em 6 versos, afirmando-lhe que Shri Krishna não apenas é grandioso, mas também o maior dos místicos, Yogeshwara. Yogeshwara, com o objetivo de mostrar a Arjuna sua forma universal, outorgou-lhe olhos divinos, o que revela que Arjuna é muito querido por ele. Esse sentimento implica que a vitória de Arjuna é só questão de tempo. Agora, não há dúvida de que, pela misericórdia de Bhagavan, a vitória, tanto espiritual como material, virá a Arjuna. Com essas palavras, Sanjaya indica a Dhritarashtra que sua esperança pela vitória de seus filhos foi completamente destruída. 10 e 11. Anekavaktra nayanam, anekadbhutadarshanam, aneka divya bharanam, divyanekodyatayudham, divya malyam varadharam, divya gandhanulepanam, sarvacharya mayam devam, anantam vishvato mukham. Arjuna viu a forma universal de Sri Bhagavan, que possui olhos e bocas ilimitadas e toda variedade de características surpreendentes. Incontáveis ornamentos divinos e guirlandas celestiais decoravam esta forma, cujas mãos empunhavam múltiplas armas celestiais. Ele estava vestido de suntuosas roupas, ungido com fragrâncias divinas, e era incrível em todos os aspectos. Suas ilimitadas e resplandecentes faces olhavam em todas as direções. Vishvato Mukham significa cujo rosto está em toda parte. Pode ler o próximo também. Próximo e o próximo, 12 ou 13. 12. Divi Surya Sahasrasya Bhave Yuga Padutita Jadibha Sadrishi Sasyad Vasastasya Mahatmanaha. Se milhares de sóis aparecessem simultaneamente no céu, poderia ser que tal resplendor se aproximasse da refulgência da pessoa suprema em sua radiante forma universal. Bhavanuvada.
Se o resplendor de milhares de sóis aparecessem simultaneamente, então isso poderia, até certo grau, ser comparado com a refulgência desta forma universal do Senhor. Poderia, talvez, até certo grau, ser comparado. Ou seja, é incomparável, né? Se fosse comparar, a comparação que podia começar a comparar era isso. Se milhares de sóis aparecessem simultaneamente no céu. Ó, talvez isso aproximasse um pouco da refulgência de Krishna naquela radiante forma universal. Tamanha a luz que saía dela, ela apareceu para Arjuna. Sobre isso a gente vê na vida do meu mestre espiritual, Shri Guru Padre Srila Narayana Maharaj, quando ele era criança ainda, como ele era devotado, a família dele é devotado para Rama, Sita e Rama, ele estava sempre escutando o Ramayana, a história de Rama e cantando Hare Rama, Hare Rama. Ele teve a visão de Rama em sonho, e quando Rama aproximou, montado no pássaro, Garuda ou Navimana, com Sita, quando a forma de Rama aproximou dele, ele não conseguiu enxergar de tão brilhante, tamanha resplandecência que saía do corpo de Rama, e ele acordou chorando de amor transcendental por Rama naquele dia. Ele conta essa mesma coisa, que a refulgência era tão grande que ele não conseguiu ver Rama direito. Essa é a refulgência que sai do corpo. Por exemplo, o Brahma impessoal, que é a luz impessoal, que é o Brahma Jyoti, a luz luminosa, forma luminosa impessoal de Deus, ela é simplesmente o raio que sai do dedão do pé de Krishna de Goloka Vrindavan. Por aí a gente dá para ter uma noção da luz, a resplandecência da luz que sai da forma de Krishna. Verso 13. Claro que os devotos que conseguem prêmio por Krishna, eles têm olhos que conseguem ver a forma, né? Aí já não vê a luz mais, tem que ver a forma. Naquele nível, já no nível transcendental, eles já conseguem ver a forma. Ou seja, tem olhos para ver a forma. Como se fosse... Eles não veem a luz, veem a forma mais doce de Cristo. Verso 13. Atraikastam jagatritstam pravibhaktam anekadha apasya devadevasya sarire pandavastada. Neste momento, Arjuna pôde ver a totalidade de todo o universo, situado em várias partes separadas dentro do gigantesco corpo da Vishwarupa, ou dessa forma universal, o Deus dos deuses. Vishwarupa é a forma universal. Avaluvada nesse mesmo campo de batalha, Arjuna viu ilimitados universos no corpo de Devasa, o deus dos deuses. Com suas diversas características distintas, eles se encontravam situados em uma parte do seu corpo, em cada poro, em cada barriga. A palavra Anekada significa que algumas dessas formas eram feitas de terra, outras de ouro e outras de gema, pedras preciosas. Algumas mediam 50
Yojana. Yojana. Um yojana equivale a 9,6 quilômetros. Algumas 100, algumas centenas e milhares, e outros é do tamanho de milhões de yojana. Arjuna viu ilimitados universos no corpo. Você vê, todos os universos saem dos poros de Mahavishnu. Dos poros da forma gigantesca de Mahavishnu saem milhares e milhares de universos. Quando ele expira. Então Arjuna viu isso tudo. Essa forma universal. 14. Tata sa vishmaya vistorista horoma dhananjaya pranamya shirasa devam kritanjalir abhasata. Maravilhado e com os pelos do corpo totalmente arrepiados, Arjuna inclinou sua cabeça para oferecer reverências e de mãos postas falou as seguintes palavras a Sri Krishna, que assumira sua forma universal. Prakashika Vritti. A forma universal que o místico supremo Shri Krishna mostrou a Arjuna era muito surpreendente, supremamente resplandecente, maravilhosa de ser contemplada, estava decorada com diversos tipos de ornamentos celestiais. Arjuna viu, no corpo do Supremo Senhor Shri Krishna, o universo inteiro situado em um só lugar e dividido em várias formas. Para remover a dúvida de Dhritarashtra de que Arjuna poderia ter corrido de medo ao ver essa aterradora forma, Sanjaya disse: Arjuna é um grande bhakta, conhece bem Krishna Tata e está situado no modo da bondade. Krishna Tattva. Tattva. Ele não Krishna Tattva é isso que a gente estava falando, os pontos teológicos sobre a verdade, sobre Krishna. Maya Tattva, Diva Tattva, Rasa Tattva, Bhagavat Tattva, isso é Krishna Tattva. Está situado no modo da bondade. Ele não se aterrorizou ao ver a forma universal de Krishna, senão que experimentou Adbhuta Rasa, sentimentos devocionais de encanto ou surpresa. Rasa. Arjuna estava dotado de fortaleza natural, mas, estando absorto em Adbhuta Rasa, caiu em êxtase. Seus pelos se arrepiaram e seu corpo estremeceu. Ele abaixou sua cabeça e, juntando suas mãos em sinal de reverências, começou a falar. Os olhos de Arjuna não estavam fechados pelo temor, e sim porque estava experimentando Adbhuta Rasa. A forma universal de Krishna é o objeto dessa raça, ou Vishaya Alambana. E Arjuna é o receptáculo, ou Aishwarya Ashraya Alambana. Vishaya quer dizer o desfrutador, Krishna. Ashraya quer dizer aquele que se refugia no desfrutador, que é o devoto. A contemplação repetida da forma universal é um estímulo para lembrança do Senhor, Udipana. Prestar reverências e ficar de mãos postas são anubhavas. As manifestações físicas de êxtase que o devoto experimenta ao saborear a doçura das maravilhas do Senhor e os pelos de corpo arrepiam completamente, etc., são transformações corpóreas devido à arrebatação espiritual, sattvika bhavas. Agitação da mente, fortaleza, entusiasmo, etc., são sanchari bhavas.
Emoções espirituais transitórias que nascem do oceano de Shtaibhava. Não, peraí. Emoções espirituais transitórias que nascem do oceano de Shtaibhava. Aqui, a emoção proeminente, Shtaibhava, é o encanto, Vismaya. Todos esses ingredientes combinados com o Shtaibhava de Arjuna manifestam a Vismaya Rasa. Sobre a doçura, Raça. sobre a doçura do encanto, Adbhuta Rasa, Srila Rupa Goswami escreve em seu Bhakti Rasamrita, sim, Sim, aqui está falando sobre os sintomas que Arjuna manifestou ao ver aquela forma universal, e são sentimentos interiores que também manifesta externamente na forma de automaticamente, espontaneamente juntar as mãos em forma de oração e também os pelos do corpo arrepiar. E são sentimentos internos, de êxtase espiritual que manifesta no corpo externo. Isso está falando aqui. Quando Vishmaya Arati, humor de encanto, é saboreado dentro do coração de um devoto ao se misturar com alimentos apropriados de vibhava, estímulo ou causa, etc., que são favoráveis e apropriados ao humor próprio do devoto, isso é chamado de Adbhuta Rasa, a doçura do encanto. Esse é o nome esse humor que a Arjuna ficou submergido ao ver essa forma universal. Dúvida aí? Arjuna, o 15, Arjuna Uvacha. Pashyami devam stava deva dehe sarvam statha bhuta vishesha sangham brahmanamisham kamalasanastham rishinscha sarvam uraganscha divyam. Arjuna disse: ó meu Senhor, dentro do teu divino corpo, vejo o semideus e todas as espécies de entidades vivas. Vejo o Senhor Brahma sentado sobre a sua flor de lótus, e também o Senhor Shiva e todos os divinos sábios e serpentes. Bhavanovada. A frase Bhuta Visessanam significa todas as entidades vivas nascidas de um ventre, de ovos e do suor. As palavras Kamalasana indica o Senhor Brahma, que está situado no Monte Sumero, o qual é como o pertículo do lótus do universo. Isso, Arjuna viu todos os semideus, todas as espécies de entidades vivas, que nascem de ovos, serpentes, aves, tudo. Viu também Brahma sentado em cima da sua flor de lótus, também Shiva, todos os sábios, rishis, munis, também as nagas, eles chamam aqui de reptilianos, serpentes. Ou seja, ele viu todas as entidades que existem nos 14 sistemas planetários do universo, ele viu. 16. Aneka bahudara bhakta netram pashyami tvam savato nantarupam nantam na madhyam na punastavadim
Pashyami Vishveshwara Vishwarupa. Ó Viveshwara, Senhor do Universo, ó Vishwarupa, forma do Universo, vejo tuas inumeráveis formas com ilimitadas mãos, ventres, bocas e olhos por todos os lados. E mais, não posso ver em ti nenhum começo, meio ou fim. Bhavanuvada. A palavra Visvesvara significa a pessoa original ou primordial. Prakrashika Vritti. Arjuna diz, ó Viswarupa, estou vendo todas as suas ilimitadas formas onipenetrantes em seu corpo, ilimitadas mãos, ventres, bocas e olhos, mas sou incapaz de determinar seu começo, meio ou fim. 17. Hiritinam gadinam chakrinam cha tejo rashin sarvato diptimantam pashyami tvandur nirikyam samantad dipta nalarka jyotima prameyam. Estou vendo tua forma como a super brilhante e onipenetrante morada do resplendor, adornada com coroas e manuseando massas e discos por todos os lados. É muito difícil te ver em meio ao fogo ardente de tua imensurável refulgência, que é radiante como o sol em todas as direções. Prakrashika Vritti. Após ver a forma universal, Arjuna diz: ó Senhor do Universo, estou vendo seus membros corpóreos, cabeças, coroas, massas, discos, etc., como sendo da refulgência de milhões de sóis. É difícil para mim contemplá-la por nem mesmo mais um instante. Estou vendo eles por todos os lados e sou incapaz de determinar o começo e o fim deles. Se alguém pergunta como Arjuna foi facilmente capaz de ver essa forma, a resposta é que Bhagavan misericordiosamente o dotou de olhos divinos. Ele viu milhares e milhares de formas nessa forma universal, viu tudo ali dentro, todos os universos, os universos saindo, entrando nele, todas as entidades vivas, todos os sábios, todos os semideuses, milhares de formas, milhares de cabeças, adornados com milhares de coroas, discos manuseando por todos os lados. A aura dele saindo resplandecente como fogo, milhares de sóis. Era até difícil de ver a face dele. Tudo isso a Arjuna viu. 18. Tvamakaram paramam vedittyavyam Tvamasya vishwasya param nidhanam Tvamavyaya sasvata dharma gupta Sanatanastam purusho matome. Tu és para Brahma, o objeto supremo, conhecidos por todas as pessoas liberadas. És o supremo lugar de descanso deste universo. És indestrutível, o protetor da religião eterna e a eterna pessoa primordial. Esta é minha opinião. Bhavanuvada. A palavra Veditavyam significa conhecido pelas pessoas liberadas. Yad Aksharam significa Brahmata. E Nidanam significa lugar da dissolução.
Prakrashika Vritti. Ao ver esta inconcebível e completamente opulenta forma de Bhagavan, Arjuna concluiu que ele é realmente o objeto supremo do conhecimento, que ele é a realidade imperecível e que ele pode ser conhecido apenas através do conhecimento transcendental. Ele é o lugar de descanso para todos. Ele é imutável, é a pessoa imperecível. Ele também é a origem do Dharma, dos eternos princípios religiosos. Ele o protege. A eterna pessoa primordial é a causa de todas as causas, como descrito neste mantra também é ele. Não. Até volta lá. A eterna pessoa primordial é a causa de todas Não. as causas E causa. e causa de todas as causas, como descrito neste mantra também é ele. Shvetasvatara Upanishad 6.9. Então, essa foi a conclusão de Arjuna ao ver essa forma universal. Ele é o lugar de descanso para todos, imutável, imperecível, origem do Dharma, Sanatana Dharma, e também ele é o protetor do Dharma. Esse é Bhagavan Sri Krishna. Só é conhecido através de conhecimento transcendental, ou seja, Bhakti, devoção. Esse é... A Arjuna vai continuar depois glorificando essa forma. Não tem antes de cantar? Ademos. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Vijayamine Krishna Prestaya Bhutale Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Shiva Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol. जय पतित पावन श्री नित्यानंद प्रभु की जय, Jai, नित्यानंद राम की जय, Jai, पावन श्री नित्यानंद बलराम की जय, Jai. श्री श्री गुरु गौरांग राधा गोविंद देव की जय, जय। जय गुरुपाद परमाणु विष्णुपाद परमहंस परिवार जगचार्य शास्त्र श्रीवास भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय, परिवार जगचार्य श्रीवास भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, श्री रूपनु गुरुवाद की जय, सदगोस्वामी प्रभु की जय, पंचनाथ श्री गौर हरि की जय, नवद्वीप धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री अर्जुन की जय, श्री भगवान कृष्णचंद्र की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री भगवान सिंहदेव की जय, भक्त प्रभात महाराज की जय, आचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय, Todos os devocionistas की जय, श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि Hare बोल। Bol. Boa noite, gratidão. Boa noite a Obrigado. todos. Bom.